Vamos falar agora de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo é o primeiro a estrear, joga no domingo contra o Seattle Sounders. O André Galindo está em Santa Bárbara e tem os detalhes da preparação do fogão. Oi, Galindo, chega mais, querido. Garota, eu vou para Califórnia. Débora Gares, tudo bem? Olha só, você já ouviu falar em praia gourmet? Tem até tapetinho nessa área aqui, de uma das praias de Santa Bárbara, para o povo não melar o pé na areia, onde já se viu. Seguinte, tá frio por aqui, não rola praia nesta manhã. Mas ontem rolou, tá? Em Venice Beach, imagens aí, vários jogadores do Botafogo fazendo uma atividade de marketing, de expansão da marca, brincaram de altinha com um jogador de basquete, também depois rolou ali uma espécie de futsal. Muito bacana essa ação. Hoje, Débora, à noite, hora de Brasília, à tarde aqui, haverá o primeiro treinamento em campo, tá? O primeiro dos 5 antes da estreia no domingo. 29 jogadores à disposição do técnico Renato Paiva, entre eles Arthur Cabral, que chegou ontem, atacante, veio do Benfica, 3 anos de contrato. É isso, 11 da noite do próximo domingo, Botafogo e Seattle Sounders na estreia do Fogão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um cheiro para você. Um cheiro para você também, Galindo. Bom trabalho. O primeiro carioca a estrear será o Botafogo. E lembrando que o Flamengo estreia na Copa do Mundo, quem vai trazer tudo pra gente é ele, meu amigo Igor Dorileu. Segunda-feira, o primeiro carioca a estrear será o Botafogo. E quem vai trazer tudo pra gente é ele, meu amigo Igor Dorileu. Dori, como é que tá, cara, essa preparação do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes? Já tá lá nos Estados Unidos. Ontem a gente viu um vídeo do Barbosa e do Telles, se eu não estou enganado, jogando um futsal ali, né? Um futebol ali com a rapaziada. Parece que o clima tá leve no campeão da Libertadores e no campeão brasileiro, né, amigo? Tá sim, Flávio. Boa tarde para você, para Gabi, Fernandão, a todos que acompanham os donos da bola. O Botafogo está nos Estados Unidos desde ontem, chegou a Los Angeles. Alguns jogadores ficaram em Los Angeles ali fazendo essas ações, como você disse, o Marlon Freitas, o Alex Telles, Vitinho, Barbosa, alguns outros. E outros já foram para Santa Bárbara e é por lá que o Botafogo vai fazer hoje o primeiro treinamento em solo americano. Pelo horário local, na parte da tarde, já no período da noite aqui no Brasil. Será na Westmont College, é uma universidade de Santa Bárbara que fica em Los Angeles e fica a 15 minutos, cerca de 15 minutos do hotel onde a delegação alvinegra está hospedada. Inclusive a seleção feminina dos Estados Unidos já treinou por lá e ao todo serão 5 dias de trabalho até a estreia contra o Seattle Sounders no domingo. E o Botafogo deve anunciar ainda hoje a 5ª e última contratação dessa janela de transferências criada especialmente por conta do Mundial de Clubes. Será o argentino Joaquim Correa, atacante de 30 anos que estava na Inter de Milão. Essa negociação não terá custo de transferência, já que o contrato dele com a equipe italiana estava terminando. Ele chegou ontem ao Rio de Janeiro para realizar exames e é esperado nos Estados Unidos até amanhã. Lembrando que hoje se encerra o prazo para inscrições. Quem chegou ontem por lá, a Santa Bárbara, foi o Arthur Cabral, mais um atacante contratado também nessa janela de transferências. Foi recebido pelo técnico Renato Paiva, posou pela primeira vez com a camisa 98 e já deve ir a campo nessa primeira atividade de hoje. Ele que vai custar até 15 milhões de euros, cerca de quase 100 milhões de reais, incluindo já o valor do bônus. E essa é a quantia que o Botafogo terá que pagar ao Benfica pela compra do jogador. Então o Botafogo bem reforçado para essa Copa do Mundo de Clubes, iniciando a preparação em solo americano hoje à tarde, lá para eles, né? E hoje à noite aqui no Brasil. Volto com você, Flávio. Valeu, Dori. Muito obrigado pelas informações. A gente falava ontem sobre essas contratações do Botafogo, né? Como o Botafogo tinha se reforçado bem. E agora faltava o Joaquim Correa, não falta mais. Agora já tem os 2 atacantes e eu acho que... Será que vão ser uma dupla? Pode ser. Pode ser, Flavinho. Eu andei observando o Joaquim Correa. É um jogador que não é jovem, né? Apesar de não ser tão conhecido por nós aqui do Brasil. Já jogou em times interessantes, Sevilha, Lazio. Falei isso ontem, onde teve seu melhor momento na Lazio, fazendo gol, sendo importante. E ele tem mais mobilidade que o Arthur. Apesar do Arthur também ter uma certa mobilidade pro tamanho que tem,
é um cara grande, mas consegue não ficar só estático dentro da área. O Mastroianni é um cara mais paradão, né, que fica lá mais paradão, mas acho que o Joaquim consegue ter essa mobilidade interessante, consegue dar um pouco do que poderia dar o Igor Jesus, mas como o Igor Jesus ainda está lá, acredito que a briga pela titularidade seja entre Arthur Cabral e Joaquim. Tem um pouquinho, né, de suspeita que o Arthur sai na frente do Joaquim um pouco mais, até pelo histórico, né, de protagonismo que tem nas equipes pelas quais passou, principalmente na Europa. Então, acho que o Igor Jesus vai jogar junto com o Arthur Cabral nesse início aí. Vamos ver os números aqui do Joaquim, para a Gabi também falar um pouquinho sobre essa nova contratação do Botafogo. Bom reforço, Joaquim Correa na Inter de Milão em 24-25, nessa última temporada, só 22 jogos, 2 gols e 4 assistências. É um recorte muito pequeno, né, Gabi? Mas pelas características dele, eu acho que foi uma boa contratação para o Botafogo, né? O Botafogo se reforçou muito bem, né, Flávio? Nessa janela para a Copa do Mundo de Clubes, eu acho que o Botafogo tem um grupo mais difícil, assim. Sim. Dos brasileiros, são 2 clubes europeus no grupo, né? O Atlético de Madrid e o PSG. Atlético de Madrid, PSG e Seattle Sounders. Então, o Botafogo tem um grupo mais difícil, então se reforça muito bem, também pensando na próxima janela, né? Alguns jogadores aí deixando o Botafogo, o Jair, o Igor Jesus indo para o Nottingham Forest. Então, chegam essas contratações. Acho que o Joaquim Correa é sim um bom reforço. A pergunta aí é um recorte muito pequeno, como você falou, 22 jogos, 2 gols e 4 assistências, mas é um bom reforço para o Botafogo, para essa sequência de temporada. Também o Botafogo almejando coisas maiores nesse segundo semestre, né? Tá no G6 do Campeonato Brasileiro, mas claro, quer brigar lá pela liderança. No passado foi campeão do Brasileiro, da Libertadores, então se classificou para a Libertadores agora. Então o Botafogo brigando lá em cima da tabela nessa segunda janela, nesse segundo semestre desse ano. Então acho que o Botafogo se reforçou muito bem, sim, para essa sequência de temporada. E lembrando, né, rapaziada, esses reforços do Botafogo não são apenas para a Copa do Mundo de Clubes, não. Para a sequência do ano, ou seja, esses jogadores vão entrar em ação também na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente, assim como foi desde que o John Textor assumiu o Botafogo, o futebol do Botafogo, essa janela de meio do ano, que nesse caso da Copa do Mundo de Clubes foi um pouquinho antes, é a janela mais forte do Botafogo. A gente falava isso aqui também no início da temporada. Tudo bem, era só em abril, mas a gente sabe que o Textor, ele costuma abrir o cofre no meio do ano. É isso que está acontecendo. Vamos ver como vai se sair o Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes e depois também na sequência da temporada de 2025.